Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula hoje da apostila 4, atividade 1, poríferos, que está na página 9. Então, agora nós vamos assistir um vídeo. Na videoaula de hoje, a gente vai falar do primeiro filo de invertebrados a habitar o planeta Terra, que é o filo porífera. A principal característica dos poríferas já está escrito no próprio nome deles, porque pori vem da palavra poros. Então, a principal característica desses animais é a presença de poros por todo o corpo deles. Os principais representantes de porífera são as esponjas. Vamos dar uma olhadinha nas fotos a seguir para a gente conhecer um pouquinho desses animais. Estes animais, de muito tempo, eles foram confundidos com plantas. E se vocês observarem, por todo o corpo deles, tem esses furinhos, que são esses poros, característica principal deste filo. Os poríferas, então, eles são exclusivamente aquáticos. Então, a gente não vai encontrar nenhuma esponja no ambiente terrestre. Além disso, a maioria é marinha, mas a gente também encontra espécies de água doce. E eles são também fixos em um substrato, então são chamados de sésseis. Então, vamos desenhar um porífera para a gente conseguir visualizar suas células. Se a gente conseguisse visualizar suas células, seriam mais ou menos desta forma. Então, a gente vai desenhar eles fixos a um substrato, como eu disse, e estamos desenhando aqui a presença dos poros. Esses poros, eles são constituídos por uma célula que tem um orifício que liga o meio externo do meio interno. Estas células são chamadas de porócitos. Então, os porócitos são as células que formam os poros das esponjas. Revestindo externamente a esponja, a gente tem células achatadas chamadas de pinacócitos. Então, são essas células que eu estou desenhando em verde, são os pinacócitos, as células achatadas. No meio constituindo o corpo das esponjas, a gente tem uma estrutura pontiaguda chamada espículas. E as espículas possuem a função de defesa e também de sustentação das esponjas. As células que eu desenhei mais arredondadas, rosinhas, são chamadas amebócitos. Essas células, elas são indiferenciadas, então elas são as células que conseguem dar origem a todas as outras células dos poríferas. Os amebócitos originam, inclusive, os gametas, que as esponjas produzirão na sua reprodução sexuada. Uma característica que vale ressaltar é a alta capacidade de regeneração de um porífera, devido à presença desses amebócitos. Revestindo internamente a esponja, a gente tem os coanócitos. Essas células possuem um flagelo capaz de se movimentar, e o movimento desses flagelos gera um fluxo da água, e esse fluxo de água é capaz de fazer com que as partículas de nutrientes presentes na água entrem pelos poros, sejam absorvidos pelas células, nutrindo essas células. Então, a digestão ocorre intracelularmente e o fluxo de água sai pela abertura principal, chamada ósculo. Nas cenas desse trecho desse vídeo, chamado Origens da Vida, que eu recortei para mostrar para vocês, os mergulhadores lançam uma substância fluorescente verde por fora das esponjas. E a gente consegue perceber essa substância verde entrando pelos poros e ocupando o espaço central da esponja, chamado átrio. Então, é possível perceber o movimento que a água está fazendo. E esse movimento é tão importante para as esponjas se alimentarem. Então, vamos olhar, olha só que interessante, né?
A substância verde serve para a gente conseguir visualizar aquilo que é invisível, ou seja, a entrada da água nas esponjas. Então, a gente consegue perceber que o fluxo da água segue um caminho. Poros, dos poros ela entra na cavidade central da esponja chamada átrio, e do átrio ela sai pelo ósculo. Então, nunca vai ser o contrário, sempre nessa ordem. Então, esse fluxo de água é devido ao batimento dos flagelos dos coanócitos, como a gente viu anteriormente. E esse fluxo é muito importante para as esponjas conseguirem se alimentar. Pessoal, é isso aí. A videoaula de hoje foi sobre o filoporíferas. Espero que tenham gostado. Bom, pessoal, depois de assistir o vídeo, né, vocês têm o Vamos Praticar, 2 questões aí, né, bem no finalzinho. Por que os espongiários é chamado de porífero? Através do vídeo deu para vocês entenderem o porquê. E vão marcar na número 2 a afirmativa que está correta, a verdadeira. Na próxima atividade, vocês vão pegar a apostila do universitário, na página 27, o exercício 2, a letra C. Vocês têm aí, eu recortei, né, e colei aí. Apesar de pluricelulares, as esponjas não têm órgãos. Isso é uma afirmação, tá? Vocês viram que elas são formadas de células especializadas. A letra C que vocês vão fazer aí, a pergunta é: por que todas as espécies de esponjas são aquáticas? Então, vocês prestem atenção no vídeo, né, que vocês conseguem responder. A gente não encontra esponja terrestre, somente aquáticas. Bom, gente, por hoje é só, né, a nossa aula de porífera, né, terminou. Bons estudos para vocês. Depois que vocês fizerem essa atividade do Vamos Praticar, vocês vão postar no nosso grupo do WhatsApp para a gente poder fazer a correção, tá? Beijos a todos.